quando a Itália declarou guerra à Áustria. Ali aquela zona ficou campo de batalha. Então, tudo aquelas misérias, aquelas coisas da guerra, aquelas coisas tudo. Né? Tem um patrício lá que esteve no Brasil aqui em 1907 e contou muita coisa bonita daqui, muita facilidade. Desembarquei em Santos no dia 1º de janeiro de 1922. Sabe, são sonhos, é uma coisa que é difícil você compreender e alguém compreender, porque o que se passa na guerra, naquela época do frio, é impossível. Mesmo eu, às vezes, não acredito a mim mesma que eu fiz isso e que milhares de pessoas, não sou eu, não. Milhares, milhões de pessoas fizeram isso. Porque lá eu tinha cada dia me apresentar na polícia. Por questões políticas, né? Porque começou um movimento muito grande contra os judeus e então os meus tios no Brasil começaram a pressionar o meu pai e ele realmente veio nessa circunstância, né? A minha história é diferente de todos os outros, porque eu venho aqui para fazer turismo, para ficar um mês. Aconteceu que fiquei conhecendo uma mocinha e casei e fiquei. 1949 foi na cônsul brasileiro para licença ir para o Brasil e foi recusada por causa que afinadoras de piano não precisa. Então, só precisa gente que trabalha ou na roça ou serviço braçal. Eles diziam que no Brasil não há casas, que a gente mora nos barracos e tem muitos macacos. E que macacos que roubam crianças. Como nós não sabia nada sobre o Brasil, a gente ficava com um pouco medo, né? Falaram que no Brasil quase não tem casas. A minha imagem do Brasil, que nunca pensei em chegar a trabalhar do jeito que trabalhei, né? Nunca imaginei. Quando eu vim aqui no Brasil, eu não sabia quase falar nada, né? Então eu fui trabalhar como ambulante. Então eu fui trabalhar lá, num lugar chamado Vila Sabrina. Aí eu bati palma na casa de uma freguesa, assim, né? Aí ela saiu. Eu falei algumas palavras que me ensinaram a comprar coxa, cobertor, só isso, né? Aí no fim a mulher comprou para ajudar, de fato. Eu só sabia, decorei 10 de entrada naquela época, 5 por mês. Aí ela trouxe calendário, me mostrou a data e começou a fazer sinal para que dia que eu volto para receber. Arranjei uma caixa de sapato, botei renda, botão, linha, bordado, essas coisas, miudeza, né? E saía na rua, sabe? Vendendo. A pessoa está levando mercadoria, uns nas costas, outros no aparelho, como eu fazia. Era duas madeiras, duas balas assim, fazia assim, tec, tec, batia uma na outra, tec, tec. Como digo? Esta madeira fazia barulho para a pessoa que está dentro de casa ouvir e sair para chamar a pessoa para fazer compra. Compreendeu? Só não conhecia ainda o Brasil, não conhecia a língua, não sabia falar nenhuma palavra. E eu disse, agora nós vamos começar a nova vida, vamos trabalhar. Em Berlim, 3 anos meu marido estava trabalhando, precisava 3 anos até se especializar. Aqui, em três dias, ele disse, deixa por minha conta, já sei fazer. Isto que eu achei tão diferente. È logico perché tem meno concorrenza, aqui encontrava um serviço melhor, mais fácil que lá, porque lá tinha já uma concorrência bastante cerrada. Em 26 eu venho com contrato, vimos 7 confeiteiros. Nesse tempo não tinha confeiteiros, não? Em Brasil. Só essas mulheres que fazem esse doce de cocada, doce brasileiros, não? Esse tempo ganhava mais que um general brasileiro. Ele pagava bem. Porque
Todas pessoas queriam ganhar dinheiro. Então, cada um, né, queria ganhar mais dinheiro do que outra pessoa. Do Japão, a gente pensava, se trabalhasse 5 ou 6 anos, ganhava fortuna e podia voltar para o Japão. Família japonesa não tem preguiça mesmo. Assim, tinha muita vontade de trabalhar. Aquilo que eu falei antes, ganhar dinheiro e voltar logo para o Japão. Esse é o motivo que a gente não deixa folgado, com preguiça. Durante o dia, eu estava trabalhando na roça, então, à noite só, que podia costurar, né? Então, levantava cedo, horário de levantar é 4 horas, e não podia acender a luz, porque hora certa que acende, né? Eu gostava muito de costurar, aí eu pedi comprasse máquina, né? Aí mamãe comprou máquina. Quando o patrão soube, fez contra. Imagina, corona não precisa ter a máquina. Porque se põe a acender a luz, o patrão fica bravo, porque gasta, né? Então, antes é escuro, tem que ser vera ou acender a claridade de lenha que a gente trabalha, sabe? Então eu fazia muito trabalho com claridade de lenha. Nós que vínhamos numa realidade diferente da que encontramos a respeito do trabalho, a gente ficava chocado, porque no regime daqui só o chefe da família carregava para o orçamento familiar, diferente do que a gente conhecia nas nossas terras, em que, pelo menos no interior, no serviço agrícola, todo mundo, desde criança, trabalhava. Calculo que essa questão do enfoque do trabalho do brasileiro, naquela época, tinha muita fartura. O espírito de avançar, de ver o horizonte para a frente, ainda não existia. Usa-se muito a expressão ganhar dinheiro com a cabeça. Trabalhar para burro e português, né? Viemos aqui trabalhar no Brasil Norte, para vir aqui para Fortaleza em 1935. Eu, que tensionava vir na qualidade de missionário, pensava ir trabalhar no interior, no meio de selvagens, no meio de nossos índios, afinal. Nesse sentido, me preparava copiando músicas, copiando poesias, enfim, prevendo o meu futuro, mas no meio de selvagens, não de gente civilizada como eu encontrei. Um missionário, né, italiano, achou que devia traduzir para o tucano essa famosa canção Mamma son tanto felice. E ele então traduzia, assim, aquela noite ali de manhã se levanta, o dia das mães, né? E diz, minha mãe não está aqui, estou lembrando minha mãezinha. Então essa velhinha, venha cá como fosse minha mãezinha, venha aqui perto de mim. E abraçou a velhinha e começou a cantar Mamma son tanto felice em tucano. Foi um desastre, a pobre da velhinha não sabia como fazer, todos os outros olhando, achando graça, achando, mas o que está fazendo? Daqui vai passando, Baixa Amazônia, até Manaus. De Manaus vai até São Felipe, de São Felipe vai até Vila Ciabra no tempo quando tem água. O patrão arranjou um batelão com mercadorias, estivas e fazendo, e tecidos, compreendeu? E tecidos. E arranjei 4 homens para subir no morro. Para subir no morro, é preciso 4 homens, mas homem forte, porque varejão, 2 de um lado, 2 do outro. Metem um varejão dentro do rio e embarravam o batelão. Eu chegava no barracão, ficava esperando os seringueiros sair para eles fazer compra. E o patrão deles mesmo, quando dava ordem, ele deixava fazer negócio comigo e me dava uma borracha.
O Recife é quase uma vila. Mas eu acredito que naquela época tinha mais de 2.000 ingleses aqui. O maior número era funcionário do Western Telegraph. Depois, nas usinas de açúcar, naquele tempo, os técnicos eram ingleses. Nas fábricas de tecidos, todo técnico era inglês. Mas houve uma época, quando meu pai veio para cá para trabalhar na Western Telegraph, em Londres, nas estações do Underground e outros lugares, havia placar dizendo: "If you want to die of yellow jack, go to Pernambuco, Brasil." Querendo morrer de febre amarela, vai a Pernambuco, Brasil. Quase todo domingo, a maioria da colônia ia lá para tomar seu chá às 4 horas, 5 horas. Tem os esportes. Como todo britânico gosta de esportes, no caso específico do futebol no Brasil, o que trouxe a primeira bola foi o Charles Miller, e foi com ele que começou o futebol no Brasil. Então o Charles Miller foi mandado a estudar no sul da Inglaterra, aí ele veio e trouxe uma bola embaixo do braço e um par de chuteiras. Sem imaginar que no Brasil ninguém conhecia isso. Não existia nem chuteira nem bola, certo? Não, Charles Miller, segundo conta, ele foi excelente. Da época dele, ele era o melhor. Uma das razões pelas quais nós optamos por Brasil foi precisamente essa composição da população brasileira. O imigrante, quando chega no Brasil, se ele é asiático, não se vai sentir fora de casa porque vai encontrar muitas pessoas com características da etnia asiática. Se ele é africano, encontra muitos africanos, encontra muitas pessoas escuras da cor dele. Então isso facilita muito a adaptação e, digamos, o firmar-se e o sentir-se à vontade. Serviço tem bastante no qualquer cantas. Que queria trabalhar, achou serviço no todo lugar. O própria época impuro é estrangeiro, porque ele não encontra tudo que eles tinham antigamente lá. Por isso que esta terra fez bem para um estrangeiro que tem um pouquinho de cabeça. O brasileiro, eles reagiam positivo a esta gente. Eles querem aprender. Eles foi muito elástico. Respeitar uma pessoa que sabe mais, sem inveja, sem ciúme. Não começa, cada um chega para cá para arrumar bens. Ou para melhorar a vida dele, porque agora está aqui. É preciso, porque ele chegou nu para cá. Agora é preciso fazer para chegar a um nível que ele aguenta. Porque não tinha outro recurso nenhum. Então eu fui obrigado a chegar aqui e enfrentar tudo no que me saía. Era sábado, era domingo, não tinha, entende? Não tinha descanso, não tinha nada. Quando chegamos aqui, se trabalhava 9 horas por dia. E aos domingos, geralmente, na construção civil, trabalhava até meio-dia. Então não tinha lei, não tinha nada. Não havia ainda uma semi-escravidão, não. Tanto é que se o sujeito, um pedreiro, um servente, não fosse trabalhar meio-dia aos domingos, na segunda-feira não precisava ir mais, estava despedido, não? Os imigrantes lutavam pela transformação social daqui mesmo. Gente de uma certa formação elevada, profissional e também ideológica. A classe trabalhadora, de um modo geral, naquele tempo, tinha adquirido um certo grau de consciência. Havia os italianos que pelejavam pela derrubada da monarquia na Itália, da realeza, o rei, não? Uma luta para derrubar e pôr uma república, não? Porque teve aquele movimento que vem desde 1900 e depois o movimento de 17 e tudo, né? Um era um anarquista, outro era um republicano e também socialista. O sindicato era muito fraco, não tinha assim, um movimento sindical. Então depois começou do 28 para cima, um pouco melhorar. Então ali pela Moca havia círculo, chamado Círculo Italiano, que se reuniam, discutiam, faziam baile, faziam dança todos os domingos, sábados.
ma foi uma forza para frente, sta comprendendo? Perché il fatto stesso che un operaio, come dicevo, un immigrante che sa lavorare, si pone giunto con uno che sa lavorare meno, sempre perché le ragioni che noi parliamo, non perché ele sia più intelligente, questo non esiste. Ele già è una ima, comprende se no? Perché se un signore frequenta un ambiente, una persona che ha una cultura superiore al signore, automaticamente il suo livello culturale sobe. Se il signore frequenta persone che hanno un livello culturale mais baixo, automaticamente il signore si ridimensiona. No? Eu acho que a pessoa trabalhando contribui muito mais que conversando. Eu não puxo para nenhuma partida, para nenhuma religião, para nada. Eu sou uma pessoa completamente neutra. A massa trabalhadora desejava uma transformação da sociedade para poder ter um nível de vida mais digno. Tempos atrás, pensava-se por uma saída de caráter radical, violento. Hoje, na minha opinião, tem muita possibilidade o país para sair desta situação, sem recorrer a uma forma violenta. Perché le rivoluzioni hanno dimostrato che si elimina una classe e si crea un'altra classe di sfruttatori. Una rivoluzione è compatibile solo in determinati momenti per derubare un regime tirannico, ma per instaurare la libertà, non un'altra dittatura. Di serie, perché questa è la dittatura dello spobrio, no, questa è conversa, è demagogia. O si fa una rivoluzione per liberare uomini, se no questa rivoluzione non serve a niente. Cioè passare il potere nella mano di un gruppo per un altro gruppo, perché il potere, è vero, è conservatore, è reazionario per sé mesmo. Foi muito duro porque eu estava vendo que, lógico, o que eu estava fazendo, eu ia progredir com ele. Mas chegou muitos dias que a gente em casa não tínhamos para... Não tinha nada desse negócio, era um arroz, um feijão e olha lá. Quando tínhamos uma banana, um trago de água e vamos embora. Isso eu passei muito tempo. E a minha mulher também sempre era em contra de mim por esse particular. Ela falou, você está fazendo isso, a gente não tem para comer. Falei, bom, mas não está passando. Mas a gente se está privando de tudo. E eu falei, bom, tem que privar-te de tudo para ver se amanhã a gente tem alguma coisa, né? Quanto você ganha 10, gasta 8. Economizar 2. Bota balde, em base de torneira. A torneira faz uma gota a gota. A gota, o cima da gota, enche balde. Na economia. Que eles vindo, sendo parentes, irmãos ou sobrinhos, comigo já estabelecido, eles iriam trabalhar comigo, né? E já vinham na certa, quer dizer, que já não vinham arriscar em outras firmas, podiam se dar bem, podiam não se dar, e ao passo com família o caso é diferente. Por isso é que eu fiquei sempre aguardando para os trazer após eu ficar estabelecido. Quando qualquer pessoa sai de um país dele, de uma pátria-mãe, então ele adquire uma responsabilidade maior, porque ele fica longe dos parentes, dos amigos. Quando
ele precisa de alguma coisa, assim está longe de todo mundo que ele precisa. Se ele cai amanhã, ninguém está perto para socorrer ele, né? E ele começa a trabalhar, eu acho dobro. Não tem vergonha de que vai trabalhar. Porque ele trabalha não 8 horas, 18 horas e 20 horas, porque ele tem gosto para fazer. Ou às vezes ele tem mão para fazer. Ninguém prende ele, ninguém tapa ele. Não pode. Aqui pode tudo. Porque japonesa veio do Japão de longe, então quer fazer vida logo aqui no Brasil. Então tem aquele interesse. Aí eu queria aumentar, já que vai trabalhar, então quero ir na capital trabalhar mesmo, para melhorar a vida, né? Eu me entrosei com a música aqui no Brasil. A música me entrosou no trabalho, nas emoções e tive experiências muito lindas pessoalmente. No mesmo tempo de anos, vêm aqui muitos intelectuais da Europa, de diversos países. E vêm pintores, vêm escritores, vêm escritoras até, vêm artistas, vêm músicos. Isso tudo ajudou a formar a cultura brasileira. Eu cheguei em São Paulo em 1938 e no princípio de 39 eu tinha vontade de subir a este prédio Martinelli, porque era um prédio de uma altura como nós não tínhamos em Viena. Nunca a gente podia imaginar que esta cidade ia crescer como cresceu. Nem eu podia imaginar que eu fosse crescer como cresci.